Olá, meus amores! Oi, família! Como é que vocês estão? Tudo bem? Dando uma olhadinha aqui, vocês estão vendo que a tia Flávia tá com o adereço, né? Natalino. Aqui nós temos a frase Feliz Natal e também temos aqui uns Papais Noéis e a nossa árvore de Natal. Bem, gente, como vocês sabem, nós temos que construir um trabalho para que esse trabalho possa ter uma nota de artes, correto? Vocês lembram que no bimestre passado vocês fizeram aquela arte, a mamãe bateu lá o print, mandou para o grupo da tia Adriana, gerou a nota de vocês do terceiro bimestre. Eu espero que todas tenham enviado, né? Pois agora, para o nosso quarto bimestre, o que vocês vão fazer para conseguir essa nota? Um cartão natalino, de jeito que vocês quiserem, tá ok? Com o desenho natalino que vocês quiserem, pode desenhar, pode pintar, ou podem estar recortando de encartes algum enfeite natalino. Faça a capa bem bonita e dentro põe uma mensagem natalina. A mamãe, ó, faz do mesmo jeito. Bate ou grava o vídeo, você confeccionando aquele cartão, envia para o grupo do terceiro ano, né? Aquele lá da tia Adriana. A tia Adriana passa para a tia Flávia e eu vou colocar a nota de vocês do quarto bimestre de artes, tá ok? Vão dando uma olhadinha aí no Google que tem várias ideias legais. Na próxima aula, a tia Flávia vai trazer o meu cartão natalino que eu vou confeccionar para vocês do terceiro ano, com a minha mensagem, tá certo? Então, vão pensando aí qual material que vocês vão utilizar. Pode ser a folha, o papel que vocês tiverem em casa. Material simples, com canetinha, cola, lápis, borracha, caneta mesmo, tá bom? Façam o cartão de vocês bem criativo, bem natalino, para que na nossa próxima prova, né, no quarto bimestre que tá vindo aí, a tia Flávia dê a nota de vocês de arte, tá ok? Combinado? Então eu vou ficar esperando, viu? Vou aguardar com muita ansiedade este cartão de Natal. Então, crianças, vamos lá. Pegando o nosso livro de história, vamos fazer a correção da tarefa anterior. Página 128. Como vocês puderam ver aqui, a tarefa, todas são resposta pessoal. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Marque a frase correta. A. Os indígenas não devem jamais sair de suas tribos. Vocês acham que isso é verdade, gente? Aqui no nosso texto, que eu sei que vocês leram, né? É índio ou não é índio? O nosso índio, ele estava em um transporte. Que transporte era esse? Um metrô, isso. Em qual cidade o nosso índio estava passeando? Em São Paulo, na Praça da Sé. Olha só, gente, como esse índio é moderno, né? E o que o nosso índio estava usando, de acordo com o nosso texto? Roupa de branco, calça jeans, camisa. Ele também possuía um relógio, né, para se atualizar da hora. Usava sapato. Então, o nosso índio, ele estava em um passeio na cidade de São Paulo. Então, isso significa o quê? Significa que os índios atuais, eles têm uma vida diferente. Eles podem estar viajando, eles podem estar aprendendo outra língua, eles podem estar estudando, eles podem também estar em universidade,
Ou quem sabe até mesmo trabalhando, hein? Vocês não conhecem algum índio? Será que tem algum índio em nosso meio, na nossa comunidade, na repartição que algum familiar de você trabalha? Ou mesmo na faculdade ou na escola, que alguém conheça algum índio? Com certeza tem sim. Então, gente, na nossa pergunta é o seguinte: B. Os índios têm direitos e deveres como todo o povo brasileiro? Vocês pesquisaram? Será que existe votação lá nas tribos? Será que os índios já exercem a cidadania de votar? Será que eles têm o título de eleitor? Vocês conhecem o título de eleitor? Se não, peça aí a algum familiar de vocês aí para ver o que é um título de eleitor, que atualmente também é a biometria, o nosso dedão, nosso polegar, tá lá cadastrado no TRE. Quando a gente vai para as votações, né? A gente vai lá e coloca o nosso dedinho. Então, qual foi a opção que vocês marcaram? A ou a B? Isso, gente, opção B. Os indígenas têm direitos e deveres como todo o povo brasileiro. Segunda questão, resposta pessoal. Você acha importante que os indígenas busquem seus direitos como cidadãos, frequentando escolas, universidades e se qualificando para o mercado de trabalho? Sim ou não? Eu coloquei sim, gente. Aí tá perguntando também, por quê? Por que, tia Flávia, que você colocou sim? Porque eles têm direitos e deveres como todo brasileiro. Terceira questão. Observe esta imagem. Vocês estão vendo aí a imagem? O que retrata essa imagem? Um índio atendendo um telefonema, né? Ele está com um telefone, atendendo um telefonema. Na A está perguntando o seguinte: o que você acha dessa imagem? Resposta pessoal. Eu coloquei moderna. Eu achei que essa atitude do índio é uma atitude moderna, porque antigamente as tribos não tinham energia elétrica, quanto mais linha telefônica. E hoje você vê aqui na imagem que o índio está atendendo um telefone. Isso significa que deve ter telefonia, que deve ter também internet, Wi-Fi, né? Vamos lá. Então, a minha resposta foi moderna. B. Nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua portuguesa e a língua indígenas, para que estas não venham a desaparecer. Você concorda com isso? Vocês acham que o índio deve aprender a língua portuguesa? Algumas tribos, a língua deles é tupi. Se nós não tivéssemos aprendido a língua portuguesa com os portugueses, a nossa língua era indígena. Estaríamos falando tupi-guarani. Então, vocês acham que você concorda com isso? Que o índio deve aprender a língua portuguesa sem perder a língua original deles? Sim, crianças. Eu coloquei sim. Quarta questão. Os indígenas, na época da colonização, foram obrigados a aprender a língua portuguesa. Tá ouvindo aqui, eles foram obrigados a aprenderem a língua portuguesa. Como vocês imaginam? Como foram essas aulas? Como os índios aprenderam por força bruta, né? Aprenderam a língua portuguesa, porque os portugueses não falavam tupi-guarani.
Então eles queriam interagir, queriam dialogar com os índios. Então, em vez dos portugueses tentarem aprender a língua dos índios, não. Eles usaram de força, do poder que eles tinham e obrigaram, escravizaram, castigaram os índios para aprender a língua deles, que atualmente é a nossa, né? A língua portuguesa. Você gostaria de aprender alguma língua indígena? Minha resposta pessoal, sim. Eu gostaria de aprender uma língua indígena, sim. Afinal, nós temos origem, raízes indígenas, não é verdade? Então, criança, esta foi a correção da nossa aula anterior. E hoje vamos ficar com o nosso conteúdo de história. Como se formaram as comunidades quilombolas. Eu sei que vocês vão dizer assim, de novo, tia Flávia, esse conteúdo? Não, criança. Quilombolas nós abordamos no conteúdo das comunidades, que tinham as comunidades indígenas, as quilombolas, a escolar, a virtual, humanista, religiosa. Vocês lembram dessa aula? Ótimo. Mas hoje nós vamos falar como se formaram essas comunidades quilombolas. Como os africanos, conhecidos como os escravos, né, vieram para cá, para o nosso país e formaram a comunidade. Aqui no livro de vocês, na página 129, começa assim, ó. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não se prestavam àquilo que os portugueses queriam, no caso, mão de obra. Os índios não serviam para realizar o trabalho mão de obra, aquele trabalho mais pesado que os portugueses exigiam que eles fizessem. Então eles queriam a mão de obra barata, porque eles não pagavam nada pelos índios. Ao contrário, eles tiravam toda a riqueza do nosso país, toda a riqueza cultural dos índios, roubavam mesmo, pegavam e levavam para Portugal. E os índios não podiam fazer nada, porque a força maior era dos portugueses. Então, por isso, o que foi que os portugueses fizeram? Foram até o continente da África e lá trouxeram mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África. Cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Então, criança, quer dizer também que os portugueses foram até o continente da África, escravizaram 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África, forçaram, escravizaram eles, colocaram dentro de navios negreiros e forçadamente atravessaram o Oceano Atlântico até chegar aqui no Brasil. E por que eles foram atrás desses povos africanos? Porque os povos africanos, eles tinham assim um corpo mais atlético, né? Musculosos. Eles são um povo que corria muito, tem uma resistência física muito atlética, pela questão do continente deles, né? Do país deles, que eles correm atrás de leão, de onça, então eles adquirem uma força natural que os índios não tinham. Então, crianças, navios negreiros, prestem bem atenção a essa palavra. Navios negreiros, viu?
O que significa? Eram as embarcações que traziam os africanos para o Brasil. Então, o que eram os navios negreiros, gente? Embarcações. Navios, né? Que vinham de onde? Da África. Trazendo quem? Trazendo os africanos para o Brasil. Muito bem. E chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís, no Maranhão. Então, crianças, olha os estados que na época da colonização recebiam os africanos, onde os navios negreiros embarcavam. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Os escravizados ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem se alimentar bem. Imagina, gente, esse ambiente. Um porão com muitos negros amontoados, né? Alguns presos por correntes, sem higiene, sem alimentação, sem água. Olha só que triste, não é verdade? Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam ao Brasil, o tratamento não era nada bom. Eles eram acorrentados, algumas vezes espancados e com o mesmo tratamento, faltando água e higiene. Muitos escravizados sentiam falta da África. Imagine só, crianças, vocês serem criados num ambiente com uma total liberdade, de repente você ser escravizado, indo para outro local, de outras culturas, sem falar o idioma, sem poder se comunicar, sofrendo muito. Então, o que acontecia com esses africanos? Eles sofriam com o banzo. Presta bem atenção a essa palavra, banzo. Era um tipo de uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Eles eram tão sensíveis, eles eram tão apegados à cultura deles, ao país deles, que quando se viram naquela situação, longe dos seus familiares, longe do seu país, longe de sua cultura, eles adoeceram de saudade. Eles choravam, eles gritavam com tanta saudade. E essa doença, gente, foi conhecida como banzo. Preste bem atenção. Uma doença que atingiu os africanos. E qual era a consequência? Saudade da terra deles, dos familiares. Chegavam até morrer por não aguentar a solidão. O banzo atingiam eles de tal forma que muitos não sobreviveram, morreram. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra, escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravos eram obrigados, escravizados, para trabalhar com a mão de obra, aquele trabalho mais pesado. E isso só trazia vantagens para quem? Para os portugueses, que aqui
escravizavam os africanos e extraíam as nossas madeiras, nossas riquezas materiais, nossa fauna, nossa flora, e tudo isso ia para onde? Para o país deles, Portugal, na Europa, né? Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles era do interesse de todos. Já houve uma corrupção, né, gente, entre os portugueses e os brasileiros com relação aos africanos. Agora vamos falar um pouco sobre as comunidades quilombolas. Vocês lembram que a tia Flávia trouxe em uma aula falando das comunidades quilombolas, que eram casas feitas, né, aqui cobertas de palha e as paredes feitas de barro, porque era o material que tinha na floresta. Eles não tinham recursos para comprar tijolos, telha, enfim. Então essa é uma comunidade quilombola, é um lar, uma casa dos escravos, dos africanos. Então o que foi que aconteceu para que os africanos chegassem até as comunidades quilombolas? Muitas pessoas escravizadas fugiram das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim nasciam as comunidades quilombolas, da quais o Quilombo dos Palmares foi a comunidade mais conhecida. Olha só, gente. Quilombo dos Palmares foi a comunidade mais conhecida entre os quilombolas. Vocês veem aqui no livro de vocês que tem a imagem de uma comunidade quilombola, né? Essa comunidade aqui mais atualizada hoje, as casas são feitas de tijolos, telhas, né? Porta, dá para se ver até aqui um veículo. Isso quer dizer que as comunidades quilombolas, assim como as comunidades indígenas, estão se modernizando. Então, criança, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Como se formaram as comunidades quilombolas? Através de quem? Dos africanos. E esses africanos vieram de qual continente? Da África. E para que esses africanos chegassem ao Brasil, qual o transporte que eles vinham? Navios negreiros, que eram as embarcações. E nessas embarcações, muitos escravos não conseguiram chegar vivos ao Brasil, ao nosso continente. Por quê? Porque eles tiveram o sintoma de uma doença. Que doença foi essa? Banzo. E qual era a consequência do banzo? A saudade. E qual foi o quilombo mais conhecido na história quilombola? Quilombo dos Palmares. Então, criança, através dessa aula de hoje, tem aqui algumas questões que vai ter na prova de vocês, tá certo? Então, estude, preste atenção na aula. Na próxima aula de história, iremos fazer a correção da tarefa, tá certo? Tchau, gente!